Chegou o momento mais importante da nossa noite. É o momento em que nós ouvimos a voz de Deus. É o momento em que nós nos dedicamos em ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem a nos dizer. Nesses próximos 30 minutos, se abra para receber aquilo que o Espírito Santo de Deus tem a lhe dizer. É a sexta vez que eu subo ao altar para tratar deste assunto, que foi ministrado na nossa sede no Rio de Janeiro, está sendo ministrado na nossa igreja em São Paulo, em todas as nossas igrejas Cristo Vive, espalhadas no Brasil e no exterior. O tema desta noite é os heróis da fé do século 21, parte 6. O versículo base tem sido Hebreus 11, capítulo 11, versículos 1 e 2, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Vamos falar com Deus. Pai amado e eterno, a Tua palavra em Hebreus, no capítulo 11, nos versículos 1 e 2, o Senhor usa o apóstolo Paulo para nos falar o que é a fé. E nos mostra o que a fé fez no passado. Homens e mulheres obtiveram um bom testemunho porque usaram a fé. Nós queremos este bom testemunho. Nós queremos, por intermédio da fé, dar um bom testemunho a esta grande nuvem de testemunhas que nos rodeiam, que nos cercam. Por isso, nos instrui, fala aos nossos corações e nos dirige. Que ninguém saia daqui nesta noite, Pai, sem entender como deve ser a vida, a postura de um herói da fé. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, meu amor, meus amados irmãos e irmãs, minha igreja, minha família. Nós temos visto o sobrenatural de Deus se manifestar neste lugar por intermédio desta palavra que o Senhor tem nos trazido. Nós temos aprendido aqui como exercitar a nossa fé, como viver por fé. Uma pessoa que vive por fé é uma pessoa que não desiste das bênçãos, dos sonhos e dos projetos que Deus lhe colocou no coração. Eu tenho explicado aqui, já nesses últimos cultos, nesses cinco cultos para trás, que as lutas, as adversidades, os problemas na vida de um herói da fé, na vida de um homem de fé, não é algo que vai fazer com que esta pessoa desista do teu sonho ou do seu projeto. Muito pelo contrário. A crise para nós da fé é uma oportunidade para vermos o agir de Deus em nossas vidas. Então, eu tenho aqui ensinado à igreja que você não deve se assustar com um problema. Você não deve se assustar com uma luta. Amados, é impossível ser vitorioso, ser um vencedor, ver com que esta promessa dos Salmos 18, 50 se cumpra em nossas vidas, sem que não tenhamos lutas para enfrentar. A Bíblia diz, e foi uma promessa para nós neste ano de 2013, que o Senhor nos daria grandes vitórias. Não existe a menor possibilidade de termos grandes vitórias se não enfrentarmos grandes lutas e grandes desafios. Então, nós não podemos pensar que a minha e a sua vida será uma vida de flores, um mar de rosas, porque não será. Jesus nos alertou quanto a isso, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Jesus disse: ainda que ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Então, amados, cada um de nós vamos passar por algumas situações que não vai ter como escapar.
Eu e você passaremos por situações nesta vida que não existe a menor possibilidade de nós escaparmos de passar por esta situação. Porque esta situação vai forjar a nossa fé. Esta situação vai provar a nossa fé. Esta situação não virá sobre as nossas vidas para nos derrotar. Esta situação não virá sobre as nossas vidas para fazer de mim e de você uma pessoa fracassada. Não, muito pelo contrário. Tudo aquilo que se levantar contra as nossas vidas, tudo que vier, será para que o nome de Deus seja glorificado através da minha e da sua vida. Olha, se nós lermos aqui, é a única passagem bíblica que explica o que é a fé. Porque, pastor, o que é a fé? Em Hebreus 11, capítulo 1, diz, a fé é a certeza, é a única passagem na Bíblia que define o que é a fé. E eu tenho ensinado aqui já nesses cultos, porque as pessoas vivem na lei durante muitos anos e não têm dimensão do que é a vida na fé. E algumas pessoas dizem assim, olha, se Deus me der o sinal, eu faço. Se Deus me der o sinal, eu vou fazer. Senhor, me dá um sinal para eu fazer. Isso não é fé. Isto é o legalismo, é a tradição que embutiu na mente das pessoas. Jesus reprovou isso. Jesus reprovou isso com Tomé. Ele disse, você quer ver para crer? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então o que é a fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam. É uma convicção de fatos que se não veem. A fé é algo espiritual, é algo sobrenatural. O que é a fé? A fé produz uma convicção que você consegue acreditar mesmo sem ver. Eu tenho dito aqui, há uma luta do visível e invisível. Você vem aqui, ouve esta palavra. Deus vai mudar a tua sorte. Você vai ver a mudança na sua vida. Você chega na sua casa, às vezes você vê o caos. Você chega amanhã no trabalho, um monte de contas para pagar, um monte de dificuldades, e você diz, espera aí, Deus me disse ontem que eu receberia a vitória, que eu tenho que me mover por fé. Exato, existe a luta do visível com o invisível. Aquilo que você vê, aquilo que os seus olhos enxergam, aquilo que você está passando, com aquilo que você não vê. Só que os da fé não seguiam por vistas. Diga, os da fé não seguiam por vistas. Amados, nós da fé jamais poderemos jogar a toalha ou desistir por causa de uma luta, por causa de uma tentação, por causa de uma dificuldade. Diga, eu não posso desistir por causa de uma luta, por causa de uma tentação, por causa de uma dificuldade. O que a Bíblia diz? Porque algumas pessoas dizem, pastor, o que eu estou passando, ninguém passou na vida, olha, é mais forte do que eu. A Bíblia diz que não cairá sobre vós tentação que não seja humana, de modo que não conseguireis suportar. E junto com a tentação, diz a Bíblia, Deus dá o escape. Então, tudo que você está passando, saiba que você tem estrutura mental, estrutura espiritual para passar. Senão Deus não permitiria que esta tentação chegasse à sua vida. Então, quando nós passamos por algumas adversidades, às vezes nós achamos que o nosso problema é maior que o problema de todo mundo. Isso é uma tendência humana, achar que supervalorizar o seu, não, porque o meu problema, o meu caos, a minha situação, olha, é algo que... Meu irmão, eu tenho dito aqui, eu não quero ser enfadonho, mas eu não sei o que você está passando, o que a sua família está enfrentando. Agora, não cairá sobre vós tentação que não seja humana. Deus não colocou na sua vida algo que você não seja capaz de enfrentar, suportar e vencer. Eu posso lhe assegurar, você sairá muito mais forte desta situação. Você sairá provado e aprovado. Eu disse hoje de manhã em Santos, quando eu escrevi este livro, há 6 anos atrás, eu comecei a entender algumas coisas que eu não havia entendido na minha vida até então. Eu entendi porque Deus me permitiu passar por tantas coisas na vida, foi para que a minha fé fosse provada. Foi para que eu me movesse por fé, foi para que eu começasse a viver por fé e não por vistas. Porque a grande massa, a grande maioria das pessoas, quando passam por uma luta, uma dificuldade, a grande maioria esmorecem, desistem, se entregam. Nós não podemos fazer isso. A Bíblia diz, vamos versículo 2, por favor. Hebreus 1, 11, versículo 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Por que aqueles homens, os antigos, obtiveram bom testemunho?
Porque eles não desistiram. Pastor, porque naquela época era diferente. Passar por uma luta, passar por um problema naquela época, por que diferente? Problema familiar lá atrás é igual ao problema familiar de hoje. Problema de fome lá atrás é igual ao problema de hoje. Crise lá atrás é igual às crises de hoje. Amados, eles enfrentaram situações, mas esses homens não desistiram. Esses homens tinham uma certeza, uma convicção tão grande, que eles seriam capazes de morrer pela certeza e a convicção que eles tinham. Se nós pegarmos algumas pessoas aqui na Bíblia Sagrada, você veja que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram para uma fornalha acesa 7 vezes mais, estavam dispostos a morrer. Você veja que Abraão pegou seu filho, seu único filho, o filho da promessa, e levou para ser sacrificado, para matar, para sacrificar a Deus, que Deus havia lhe pedido aquele menino. Então, quando nós começamos a ver o testemunho, o bom testemunho destas pessoas, mas quantos de nós teremos coragem de fazer isto? Enviar um filho ao sacrifício? Aliás, enviar não, levar para sacrificar. Quantos de nós teremos coragem de orar publicamente ao ponto de sermos jogados numa cova com leões porque havia um decreto que não poderia orar em público? Quantos de nós hoje teríamos esta postura, esta fé? Está faltando pessoas como essas que a Bíblia Sagrada narra, que deram um bom testemunho na obra de Deus. Com todo respeito, hoje tem muito auê. Muita gente atrás de auê, de fitinha para cá, campanha para lá, muita bobagem para cá. Com todo respeito, muita bobagem para lá. Mas fé, pessoas de fé, está faltando muitas pessoas de fé mundo afora na obra de Deus. Porque o primeiro sinal de problema, o que a grande maioria das pessoas estão fazendo é se entregar. Pastor, é que o irmão não está passando o que eu estou passando. Talvez o que você esteja passando, eu não estou. Talvez eu não esteja passando agora, tenha passado em outros momentos. Talvez o que você esteja passando, eu já passei ou vou passar, não sei. Mas a verdade é que nós não podemos nos entregar. Não importa o que você esteja vivendo. Não se entregue. Pastor, o que eu devo fazer com isto que eu estou vivenciando hoje? Você vai usar a tua fé. Você tem uma arma poderosa nas mãos e você precisa usar esta arma. Diga, eu tenho fé e eu tenho que usar a minha fé. Olha Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza. Esta aqui é a definição de fé. Certeza de que você tem dentro de você um Deus poderoso que zela para que a sua palavra se cumpra na sua vida. Você está compreendendo? Você não pode desistir. Eu tenho aqui falado isso. O Senhor tem me colocado neste altar para falar para a igreja. Você não pode desistir por causa de uma luta, de uma crise, de um problema. Diga, eu não posso desistir por causa de uma crise, por causa de uma luta, por causa de um problema. A Bíblia está aqui. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. O que é esta convicção? Esta convicção, a fé gera uma convicção, isto é espiritual. Isto aqui não é nada natural. Porque tem pessoas que, não, sou da fé, eu sou da fé. Não, eu sou da fé. Quando surge um problema é o primeiro a correr, é um covarde. Tem pessoas, não, eu sou da fé, aleluia, eu sou da fé. Sou da fé, eu sou de Deus, eu sou da fé. Vem uma situação adversa, é o primeiro a abandonar o barco. Você é da fé, você não vai abandonar o barco, você não vai se entregar. Você não vai pedir a Deus a morte. Você não vai ficar questionando a Deus. Você vai levantar a tua cabeça e vai dizer, eu vou usar a minha fé, a minha arma é poderosa. Meu irmão, quando um crente abre a boca com fé e começa a orar, ele é capaz de parar o tempo. Quando um cristão abre a sua boca e começa a orar com fé, ele é capaz de mudar uma sentença, um diagnóstico médico de morte para uma sentença de cura, de vitória, de milagre. Quem está compreendendo? Você tem que usar a tua fé. O que você precisa ver Deus agir na sua vida? Você não pode deixar de usar a sua fé. Você tem uma fé. Aqueles homens do passado seriam capazes de morrer, iam até as últimas circunstâncias. Será que hoje nós temos visto pessoas assim na obra de Deus? Quando o inimigo lança um dardo, o que nós temos feito? Você, como cristão, o que você faz quando o inimigo lança um dardo contra a sua vida? Você tem negado a Deus ou você tem enfrentado esta situação? Tem muitas pessoas na obra de Deus que quando vem a dificuldade, saem correndo. Você não pode fugir. Você não pode fugir.
Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Vou voltar a falar sobre isso. Eu quero que você entenda. Se você entender isso aqui da mensagem, eu estou feliz. Existem coisas que nós não temos como escapar. Existem coisas que nós vamos ter que passar. Pastor, por que comigo? Por que logo agora, pastor? Porque neste momento da minha vida, por quê? Porque Deus quer te promover. Porque ninguém cresce, ninguém chega longe na vida se não enfrentar a adversidade e vencer. Quando se fala, por exemplo, de Davi, o que você pensa de Davi? Davi matou um gigante. Quando você fala de Daniel, toda a história de Daniel foi para a cova com os leões. Quando se fala de algumas pessoas da Bíblia Sagrada, você vê que foram pessoas que não houve como escapar. Jesus naquela cruz, ele disse, Senhor, passa de mim esse cálice. Não, mas que se cumpra a tua vontade. Jesus nos deixou isto claro. Então existem coisas que eu não tenho como passar para outra pessoa. Por mais que você queira, ou você gostaria que outra pessoa passasse isso no seu lugar, não dá. Às vezes como pai, eu estou dizendo como pai, existem coisas que os meus filhos vão passar na vida, vão enfrentar na vida, que eu gostaria de enfrentar no lugar deles, mas Deus me dirá, não, eles terão que passar por isso, porque é o momento deles, é o momento de forjar a fé deles, é o momento do exercício da fé deles. Existirá momentos que eu enfrentarei coisas, que talvez os meus filhos dirão, papai, eu gostaria de passar isso no seu lugar, eu gostaria de enfrentar isso no seu lugar, e Deus dirá a eles, não! O pai é que vai ter que passar, porque é ele que eu quero forjar. Você está compreendendo? Então, amados, existem coisas na vida que por mais que oremos, nós vamos ter que enfrentar. Por mais que oremos, nós vamos ter que passar. E eu quero lhe dizer, já que temos que passar, vamos passar usando a nossa fé. Porque algumas pessoas, quando enfrentam uma adversidade, uma luta, um drama, um problema, desistem, se entregam e não se consagram heróis da fé. Você pode passar uma adversidade a 1 km/h, a 10, a 20, ou a 100, ou a 1000 por hora. A escolha é sua. Você pode passar por um problema chorando, capengando, sentando, resmungando, queixando-se, e você pode passar 40 anos num deserto. Os especialistas dizem que o trajeto até a terra prometida se faria em 45, 60 dias, a passos normais. Algumas pessoas chegariam em torno de 30, 40 dias e estariam na terra prometida. Mas levaram-se 40 anos, porque começaram a murmurar e questionar a Deus e reclamar com Deus, e muitas pessoas pereceram pelo meio do caminho. Eu e você, amados, somos os heróis da fé do século 21. Quantas coisas você já passou na vida que você... Pastor, eu não sei como é que eu passei aquilo. Eu não sei, naquele momento, eu não sei como é que eu enfrentei aquilo. Mas nós temos pessoas aqui na igreja que perderam a mãe com 1 ano, 2 anos de vida. Nós temos pessoas aqui que perderam o pai, não tinha mais ninguém. Nós temos pessoas na nossa igreja que perderam pai e mãe. Nós temos pessoas que, no auge da vida, com o marido abandonou, largou, foi embora com outra, deixou na miséria. Nós temos pessoas na nossa igreja, desculpe a expressão, já comeram o pão que o diabo amassou. Talvez quem viu a pessoa naquela época dizia, não vai dar, não vai conseguir, coitadinho, coitado. Você passou, não passou? Você está aqui, não está? Você sofreu, não sofreu? Mas você passou. E você está aqui hoje para contar como foi. Eu quero lhe dizer uma coisa. Não importa o que você esteja passando, vai passar. Vai passar. E quando passar, você vai sair mais forte desta situação do que você imagina. Às vezes eu não entendo algumas coisas, amados. Algumas coisas que eu passei na vida eu não entendia. Algumas pessoas já chegaram no meu gabinete e disseram, pastor, está aqui, a situação é essa. O que o irmão acha disso? Eu disse, não sei. O que eu posso fazer? Só posso fazer, eu sei que vai cooperar. A Bíblia diz que tudo vai cooperar. Como? Vai cooperar como, pastor? Eu digo, eu não sei, mas vai cooperar. Então nós temos uma palavra que nos dá firmeza, que nos dá convicção.
Irmão, você tem que ir até o fim lutando. Nesta igreja, nós vamos lutar até o fim, até que a vitória chegue às nossas mãos. Amém? Diga, eu vou lutar até o fim. Diga para o seu irmão, diga, você tem que lutar até o fim. Tem que lutar até o fim. Sabe o que está acontecendo hoje nas igrejas? Sabe o que acontece hoje na igreja? A pessoa diz assim, deixa eu te contar um pouco do que acontece na obra de Deus. A pessoa diz assim, não, sou desta igreja, Deus me plantou aqui, eu não saio daqui, pastor, daqui só para o céu, daqui só para o céu. Acontece uma confusãozinha com o irmão, um probleminha daqui, um probleminha dali. Sabe o que a pessoa faz? É o primeiro a abandonar o barco. Isso não é o da fé. Tem pessoas, sabe o que as pessoas fazem? Tem gente que é assim. A pessoa, todo lugar que ela vai, ela arruma confusão. Às vezes ela chega numa igreja e diz, não, aqui é meu lugar, me encontrei. Acontece alguma coisinha, ela vai embora. Sabe o que a primeira coisa que essa pessoa vai fazer? Vai procurar outras pessoas e vai dizer, olha, não vai para aquele lugar não, não vai para lá não, que lá não é bom. Não é bom para quem? Para você. Não foi bom para você por quê? Tem sido bom para mim. As pessoas estão fazendo assim, vão abandonando tudo, vão largando tudo. Oh, não vai não, que não é bom. Não é... Quem disse não é bom? Você está aqui, você tem visto se esse lugar é bom ou não é bom para você. Você tem visto se esse lugar é ou não é bom para a sua vida. Algumas pessoas estão vivendo assim. Pastor, eu sou dessa igreja, eu estou aqui, olha, isso aqui é minha vida. Acontece um probleminha, uma luta, eu vou embora da igreja, não funcionou para mim. Isso não é da fé coisa nenhuma. Os da fé, meu irmão, enfrentam, lutam e não desistem. Esta é a vida de um herói na fé. Se nós estudarmos a vida de todos estes homens, nós vamos perceber que eles transformaram as situações adversas numa oportunidade. Você que está enfrentando um gigante aí, faça desse gigante a tua maior oportunidade. Faça desse gigante a tua oportunidade de crescer na vida. Golias foi a maior oportunidade que surgiu na vida de Davi. Todo mundo disse, ixi, coitado de Davi, tentaram pôr uma couraça, tentaram pôr uma armadura. Davi pôs a armadura do rei e ele não conseguia se mexer, ele não conseguia se movimentar. Ele disse, tira tudo de mim, tira tudo. Não consigo. Ser coitadinho, você vai morrer no primeiro golpe. Aquilo que parecia ser fatal e mortífero a Davi, foi a maior oportunidade que aquele homem teve na vida. Porque quando o gigante tombou, todo mundo dizia, Davi é o cara. Diziam, Saul matou milhares, mas Davi matou seus milhares. Ele foi honrado. Todo mundo olhava para ele e dizia, esse cara é ungido de Deus. Este cara matou o gigante. Isso vai acontecer na tua vida. Escreva o que eu estou lhe dizendo. Aquilo que parece a tua derrota, as pessoas vão dizer, esse é o cara. O quê? Eu vi esse cara quebrado, falido, eu não sei o que aconteceu. E você vai dizer, foi Deus. Foi Deus. O bom testemunho que o versículo 2 fala, é isso que nós daremos por meio da nossa fé. Agora, como isso é possível, pastor? Hebreus 4, versículo 12. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Próximo. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos que prestar contas. Versículo 14. Tendo, pois, a Jesus como Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa... Pastor, como é que eu vou usar a minha fé? Como que eu uso a minha fé? Como que eu vou me mover por fé? Como que usa? Mantendo firme a confissão. Eu creio, eu falo. Segundo aos Coríntios 4,13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também. Como que você tem que se mover? Por fé. Se está escrito na palavra, eu creio. Mas, pastor, é fácil assim? É que as pessoas querem complicar. Eu creio na tua palavra, eu creio na tua promessa. Amados, quem fez a promessa é fiel para cumprir. Sabe o que Jesus prometeu? Ele é fiel para... Ele é o filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Sabe aquilo que Deus prometeu para mim e para você? Vai acontecer. Aquilo que o Senhor prometeu para mim e para você, para a minha vida, para a minha família, vai acontecer. Você tem que acreditar.
Você tem que crer. Olha, não sai aí atrás de disse-me disse, como o povo de Deus está vivendo hoje. Volto a dizer, como que as pessoas estão? Senhor, me dá um sinal, me dá um sinal. Que sinal, amado? Que sinal? Isto é lei. Que sinal? O sinal, diz a Bíblia, acompanharão, seguirão os que creem. Aí vive um monte de povo dizendo, Senhor, me dá um sinal para eu ir, me dá um sinal. Está 20 anos pedindo um sinal. Está 20 anos. Deus disse, vai nessa tua força, Gideão, vai nessa tua força, homem valente, vai. Me dá um sinal. Que sinal que você quer? Você tem que agir por fé. O povo da graça de Deus age por fé. Timóteo 6, 11 e 12, diz assim, tu, porém, ó homem de Deus, 1 Timóteo 6, 11, tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, e que fizestes a boa confissão perante muitas. Meu irmão, usa a tua boca, a tua confissão. Sabe, a tua boca é uma arma poderosa. Sabe, tem pessoas que só abrem a boca para murmurar, para reclamar. Como que se vive a graça de Deus? Com a boca, confessando aquilo que a Bíblia nos manda confessar. Na fé, amados, você tem que entender que você não vai se basear pelo que você vê. O que eu estou vendo, pastor, não se baseie pelo que você vê. Não se baseie pelo que você está enxergando. Pastor, mas é que me disseram. Não se baseie por aquilo que lhe disseram. Amados, o nosso manual de vida para nós nos basearmos é este aqui, a Bíblia Sagrada. O que a Bíblia diz a respeito desta situação? O que a Bíblia diz a respeito dessa situação que você está enfrentando? A Bíblia diz que no lugar da vergonha, dupla honra. A Bíblia diz que aquilo que lhe foi tirado, Deus vai restituir em dobro. A Bíblia diz que é saúde perfeita. A Bíblia diz que o Senhor te guarda, o maligno não te toca. Você tem que acreditar nisso. Quem está compreendendo? Essa é a postura de um herói da fé. Põe a frase para mim, o visível e o invisível sempre há uma luta, vão sempre se confrontar. Olha o que diz Hebreus 11, versículo 27. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é. O que aconteceu aqui, pastor? O que significa isso? Moisés, quando foi deixar o Egito, ele não ficou preocupado com a cólera do rei. Olha que o rei mandou o seu exército, carruagem, todo mundo atrás, montanha de um lado, montanha do outro e um mar na frente. Meu irmão, ele pisou no mar, o mar se abriu e ele avançou. E ele seguiu. Tem momentos na vida que você tem que pisar no mar. Tem momentos na vida que você tem que tomar uma atitude. Olha, já pensou quando o Senhor chamou Abraão e disse, Abraão, sai da tua terra, dessa parentela, vai para a terra que te mostro, eu vou fazer de você uma grande nação. Um ano depois, Deus volta, e aí, Abraão? Senhor, sabe por que eu estou pedindo um sinal? Estou pedindo, o Senhor não deu um sinal. Aí, vamos, Abraão, vai, Abraão, sai da tua parentela, sai dessa terra, vai para a terra que te mostro, vou fazer de você uma grande nação, vai, Abraão! Um ano depois, não, sabe o que é, Senhor, eu estou aqui, sabe, eu estou aqui orando, me dá um sinal. Você acha que Abraão pediu um sinal? Ele era um homem de fé. A Bíblia diz que ele fez o quê? Partiu sem saber para onde ia. E quando ele partiu, o Senhor dirigiu o caminho dele. É assim que se vive por fé. Quando Deus disse, Noé, você vai construir uma arca. A geração, já disse isso aqui, olha todas as mensagens. A geração de Noé não sabia o que era um dilúvio, não conhecia chuva. E Deus diz, você vai construir uma arca. Fica imaginando. Alguns diriam, eu até faço, mas eu preciso ver um chuvisco. Um chuvisquinho. Senhor, só para apoiar a minha fé, dá um sinal amanhã, meio-dia, hora que eu sair, sabe, faz cair 25 gotas de água, um sinal. Noé, quando recebeu a promessa, é para fazer, eu vou fazer. É para agir, eu vou agir. Ele começou a buscar. Você acha que madeira estava fácil? Para construir uma arca do tamanho do estádio do Maracanã. Eu tenho dito aqui, como é que ele cortou essa madeira, gente? Como é que ele serrou essa madeira? Como é que ele fez essas tábuas? Como é que ele sabia que aquele negócio ia dar certo? Depois de fazer aquela barcaça, como é que ele vedou? Como é que ele fez aquilo? Qual era a garantia que ele tinha que quando subissem as águas do dilúvio, qual era a garantia que ele tinha que aquele negócio não ia afundar com ele e com a família dele? A fé.
Como é que eu sei, pastor, que se eu me envolver nesse projeto de Deus, eu não vou me afundar, minha família não vai se afundar? Como é que eu sei, pastor? A fé. A fé. A fé é a certeza. Amados, se nós não nos movêssemos por fé, nós não poderíamos abrir esta igreja. Se nós não nos movimentássemos por fé, nós não faríamos nada. Agora, é a fé que nos garante estar aonde estamos. É a fé que vai nos levar aonde Deus quer que estejamos. Quem está compreendendo? Agora, não dê desculpas. Tem muita gente na obra de Deus que só dá desculpa. Tem muita gente na obra de Deus que não tem atitude, não age, só questiona, fica arrumando, desculpa a expressão, pelo em ovo. Não, se Deus não me mostrar, eu não faço. Você é um derrotado. Você vai viver como um derrotado. Vai viver como um fracassado. Sendo um vencedor e um abençoado, vai viver como um fracassado. Tem muita gente assim. Não, porque se Deus não fizer, olha, se Deus não me mostrar, eu não ponho o pé. Pois eu lhe digo uma coisa. Se Deus põe o querer no meu coração, eu avanço e as portas se abrem. Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. E se a Bíblia diz que os sinais acompanharão os que creem, assim será na minha vida. Porque foi assim na vida de Abraão, foi assim na vida de Isaac, foi assim na vida de Jacó, foi assim na vida de Noé, foi assim na vida de todos os homens e mulheres, heróis da fé do passado. E as pessoas estão hoje na obra de Deus, querendo, sabe, pedir me dá um sinal. Senhor, me mostra. Mostrar o quê? Está tudo aqui. Se creres, verás a glória. A Bíblia diz que se nós crermos, nós faremos as obras que Jesus fez e obras ainda maiores. Eu sei que o que eu estou te falando aqui pode até parecer loucura para algumas pessoas. Pastor, isso tudo é muito bonito, mas é que na minha vida, olha, meu irmão, na sua vida, ou na vida de qualquer um, se crer, verás a glória de Deus. Não dê desculpas para você mesmo. A grande maioria das pessoas não tentam porque vivem dando desculpas. É difícil, não dá, é impossível, eu não consigo. Quando se quer, dá-se um jeito. Quando se quer, se faz. Esta é a frase que eu ouço quase todos os dias dentro da minha casa. A minha mulher fala isso. Quem não quer, arruma uma desculpa. Quem quer, dá um jeito. Meu irmão, não dê desculpas. Tem gente que diz, eu creio, Senhor, mas não faz nada. Eu creio, eu acredito, mas sabe, agora não dá. O que Deus te pediu que você não fez? O que Deus te mandou fazer que você não tem feito? Por que você não usa a tua fé para fazer? Amados, eu já tomei decisões na minha vida, das quais eu disse, eu estou fazendo uma loucura. Eu estou fazendo uma loucura. Eu tenho como testemunha aqui, está ali a minha sogra, viva para... Você pode perguntar para ela. Quando nós resolvemos abandonar tudo em Ribeirão Pires, meu trabalho, eu saí fugido da empresa, sogra. Eu ganhava mal na empresa, sogra. Eu morava mal em Ribeirão Pires. Diga para a igreja, eu morava mal. Eu morava mal naquele apartamento com 3 dormitórios, suíte, vaga de garagem, tudo de... Eu morava mal. Não morava mal. Os meus filhos estudavam em escolas ruins, minha sogra. Na melhor escola da cidade. Uma escola dentro de um condomínio particular, fechado, com segurança, com guarita, onde as casas mais baratas dentro do condomínio custam R$500 mil. Está aqui a minha sogra. Eu tinha um bom salário, minha esposa tinha um bom salário. Eu tinha uma sala. Você tinha uma sala do tamanho da minha? Você que é filha do dono da empresa, tinha? Não tinha. Eu tinha uma sala, eu tinha telefone, olha, tudo. E um dia eu disse, eu estou indo embora. Veio a minha sogra na minha sala, veio o meu sogro na minha sala, e dia sim, dia não, ligava alguém com o meu sogro, ligava e dizia, que história é essa que você vai deixar tudo e vai embora para Itanhaém fazer o quê? Mas existem decisões que nós temos que tomar na vida, você não sabe como é. E eu desci chorando um dia e disse, Deus, eu estou fazendo a maior loucura da minha vida apoiado na fé. Senhor, faça tudo o que o Senhor quiser fazer comigo, mas não deixe faltar um pão para os meus filhos, não deixe eu ser envergonhado, não me deixe voltar para trás, não me deixe passar... Senhor, eu estou indo por fé. Amados, foi uma das decisões que eu tomei na minha vida, das quais eu nunca me arrependi, nem um dia sequer da minha vida.
Foi fácil, pastor? Não foi fácil. Não foi fácil. Houve momentos que eu disse, o que eu fiz com a minha família? Mas a fé era a certeza. Pastor, em algum momento o irmão pensou em voltar atrás? Nunca. Eu nunca tive um plano B. Pastor, mas e se não desse certo? Não tinha como não dar certo. Eu não tinha um plano B. Eu não fiz um plano B. Eu entreguei a casa lá. Eu entreguei tudo, não tinha nada mais para trás. Eu trouxe tudo na mudança. Não tinha mais nada. E eu vim embora. Apoiado no quê? Na fé. Existem decisões que nós temos que tomar na vida que não são fáceis. No dia que eu disse, estou indo embora, estou indo embora, estou indo embora, estou indo embora, me dá minha conta, minha esposa disse, bem, você está desempregado, eu estou desempregado, eu tenho uma notícia para te dar. Eu disse, diga, meu amor, eu estou grávida. Eu sentei, respirei fundo e disse, Deus, este é o sinal. Esse é o sinal para eu ficar. Mas eu não fiquei amedrontado com a cólera do rei. Eu disse, eu não vou retroceder. O Senhor não se compraz naqueles que retrocedem. Eu disse, eu vou avançar. Porque mais uma vez eu estou dando testemunho da minha vida para você, amado. Para dizer que existem decisões que não são fáceis. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil? Mas eu já havia passado um monte de situação, um monte de perrengue. Quando a minha vida, o burro estava na sombra. Estava tudo tranquilo. Estava tudo sossegado. Mais uma vez Deus disse, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Vou fazer de você uma grande nação naquela terra. Eu deixei tudo e vim embora. Amados, existem decisões que não são fáceis. Mas se não for por fé, você nunca vai tomar. Na lógica, não dá para fazer. Se você for ficar fazendo conta no papel, 20 aqui, tem mais essa continha, mas isso... Não dá. Não dá. Se for pôr tudo na ponta do papel, não dá. Não vai dar certo. Deixa eu dizer uma coisa para você. E quando nós saímos, quando você sai de uma empresa, o que tem que cancelar? O convênio saúde. E aí? Mas Deus manteve o nosso convênio saúde até nascer Gabriel. Olha, Deus veio suprindo tudo. Porque quando Deus se age por fé, Deus movimenta tudo em seu favor, até o fim. Amém? Você está compreendendo o que eu estou lhe dizendo nesta noite? Hebreus 11, 7. Estou finalizando a mensagem. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela Noé divinamente. Noé tinha uma instrução. Pela fé, ele acreditou, ele construiu a arca. Amados, ele construiu porque ele acreditou no que Deus lhe falou. Só constrói arca, entenda pelo Espírito, você só vai construir uma arca que vai trazer salvação para a tua casa. Você só vai construir uma arca que vai trazer dignidade para a tua família. Só vai construir uma arca que vai lhe dar uma nova possibilidade de vida, uma nova vida. Você só é capaz de construir uma arca que vai lhe trazer um futuro adiante, se você primeiro crer. Toda pessoa que começa a fazer alguma coisa por fazer, termina no meio do caminho. Toda pessoa que se mete a fazer algo e não crê que foi Deus que colocou aquilo, ela desiste no meio do caminho. Tem gente que já fez 5 faculdades, não terminou nenhuma. Tem gente que já começou a construir 20 casas, não terminou nenhuma. Tem pessoas que já passaram por 50 empregos, não parou em nenhum. Porque o que fez, não fez por fé. Tem pessoas que já abriu mais de 100 comércios, fecharam todos. Porque o que fez, não fez com fé. Porque Noé foi até o fim. Você acha que ninguém zombou de Noé? 100 anos, 100 anos construindo aquela arca. Imagina o cara indo buscar madeira numa galinhota. É galinhota que chama, Diácono Nivaldo? Como é o nome daquilo? É galinhota? Na Bahia era galinhota. Como é que chama aquilo, Diácono Nivaldo? Carriola. Aquela carriola de carregar. Imagina, ele fez uma carriola, e ele com a carriola. Onde você vai com essa madeira, Noé? Rapaz, Deus me mandou construir uma arca, porque Ele vai
acabar com todo mundo aqui. Vai vir uma chuva, vai rachar a terra, vai subir água. A ciência lá em 2005 vai constatar que isso é verdade. Os cientistas vão ficar malucos quando descobrir que realmente a Arca de Noé existiu. Eles vão ficar tudo louco. Mas eu estou construindo isso aqui porque Deus vai acabar com tudo, porque há muita impiedade, há muita coisa errada. Noé. E você está acreditando nisso, Noé? Vai, Noé, vai com essa carriola, vai, Noé, vai com a carriola, vai. Você já cansou minha beleza. Aí a Noé, tá bom. 20 anos depois, o filho já está, dessa pessoa está grande. Ô pai, o que Noé está fazendo? Noé, está fazendo? Teu pai não te falou não? Não, porque Deus me falou. Ai, meu, lá vem Noé. Às vezes você vai contar alguma coisa para alguém, é por revelação, ninguém entende. Ninguém acredita. Ninguém acredita, compadre. Quando você fala, eu vou fazer um prédio, tem gente que não acredita. Mas quando vê pronto, aí vai dizer, mas quem fez isso, Noé? Não, porque eu tenho uma promessa de Deus. Eu tenho uma promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus, meu irmão? Quem recebeu a promessa de Deus com fé, não se importa com o que os outros falam, com o que os outros dizem, avança e vai até o fim. Porque tem um monte de gente, alguém fala, se eu fosse você não fazia. Era o que eu queria ouvir, é o sinal de Deus, não vou fazer. Olha, o que eu precisava ouvir era isso aí que está me dizendo, não vou fazer. É muito arriscado. Meu irmão, eu prefiro correr o risco do que viver uma vida inteira sem ter arriscado em nada e morrer sem ter feito nada. Não tenha medo de correr riscos. Pastor, mas se falhar, está repreendido em nome de Jesus. Pastor, eu vou, mas eu vou fazer um plano B. Não tem plano B para nós. Fala para o seu irmão, não tem plano B não. Tem plano B não. Tem plano B não. Gênesis 6:8, diácono Samuel. Gênesis 6, versículo 8. Porém, Noé achou graça diante. Noé foi alcançado pela graça. Gênesis 6:9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava. Noé era um homem leal. Noé era um homem leal. Noé tinha lealdade a Deus. Noé era um homem que andava com Deus. Você é um homem que anda com Deus. Diga, eu ando com Deus. Diga, eu me movo por fé. Diga, eu vou longe. Diga para o seu irmão, diga, tu vai longe. Tu vai longe. Olha o que diz Gênesis 6:22. Assim fez Noé consoante tudo que Deus lhe... Olha, sinceramente, tudo que Deus pediu para Noé até hoje é difícil de compreender. É ou não é difícil? Eu fico imaginando, não é? Essa geração está tudo malvado, esse povo está malvado. Está lá em Gênesis 6:5, depois você vê. Lê o capítulo todo de Gênesis 6. Olha, não é, o negócio está feio aqui, eu vou te falar uma coisa, vai acabar. Você vai fazer uma arca, a dimensão da arca é esta. Eu fico imaginando Noé, coitadinho. Isso o quê? Anota aí. Olha, vai ser assim, vai ter assim. Eu fico imaginando aquele homem anotando aquilo, coitadinho. Fico imaginando. Ele com a letrinha dele, diácono Luiz. Ixi, paz com S. E ele anotando ali, tudo tremendo. Ui, meu Deus. O que mais, Senhor? Fala isso. Colocando ali. Oh, não, esqueci. Põe mais um andar. Mais um andar, Senhor. Mais um andar, põe mais um andar. Põe mais um andar. Não é? Põe uma janelinha. Uma janelinha, Senhor, uma janelinha. Fica imaginando. Não parece loucura? A ciência, uns anos atrás, quando descobriram que a Arca de Noé existiu, ficaram perplexos. Quando eles começaram a mapear a terra e viram que realmente a terra se fendeu, rachou, e a água submergiu, eles ficaram... A ciência ficou... Como é que pode? Como pode isso? Pois pesquisa isso. Como os cientistas descobriram, eles ficaram loucos. Você fica imaginando o cientista com toda a tecnologia. Agora você imagina naquela época. Como é que Noé ficou? Para entender tudo isso. Por que eu estou te dizendo isso? Porque tem coisas que Deus nos dá
de sinais e sonhos, que se não for por fé você não entende nada. Tem coisas que Deus manda você fazer, põe no teu coração para você fazer, que se não for por fé, você vai achar que é loucura. Você não vai querer fazer. Não dá para entender. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso agora? Isso é demais. Mas quando você vê Noé, no Gênesis 7, versículo 5, diz: e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe... Sabe que a lealdade de Noé trouxe salvação para a vida dele. Meu irmão, a sua lealdade vai lhe trazer muitas bênçãos. Tem a frase aí, ele andava com Deus. Diga, Noé andava com Deus. Eu encerro com 1 Coríntios 10, 13, que diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais. Diga, eu posso suportar. Diga, eu vou passar pelo que eu tiver que passar e eu vou suportar, porque maior é o que está na minha vida do que o que está neste mundo. Diga, Deus não me criou para perder. Deus não me deu nada para tirar de mim. Deus cuida de mim e eu vou seguir, eu vou avançar e eu vou vencer, porque a minha fé vai me conduzir à vitória. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.